Essa nossa aula sobre aspectos da norma culta é necessariamente também uma aula sobre variação linguística, uma vez que nós precisamos aqui entender a norma culta como o conjunto de usos linguísticos reconhecidos como adequados para situações de maior formalidade. Afirmar então que existem usos linguísticos mais adequados para certas situações pressupõe dizer que outros usos não seriam aceitos nessas mesmas circunstâncias. É a partir disso que é possível afirmar que existem variedades tidas como mais cultas, em contraposição a outras que são normalmente chamadas de populares ou informais ou coloquiais. Bom, para que a gente possa lidar com esse tema, com vistas a alguns exames e com vistas também àqueles casos que são os mais importantes, a divisão aqui que nós faremos diz respeito à seleção pronominal, que já venho definir o que vem a ser, e também a colocação pronominal. Você veja que nos dois casos está em jogo o uso de pronomes. Mas uma coisa eu quero reforçar: não devemos ficar aqui com a ideia de que é apenas no uso dos pronomes que se distinguem as variedades cultas das variedades populares do português. Na verdade, os fenômenos que distinguem umas das outras são muitos. Porém, para que a gente lide com casos que são recorrentes, os pronomes aqui vão ser o nosso foco, porque são abundantes os casos em que a escolha de determinado pronome em vez de outro indica a qual variedade de português aquele texto pertence. A mesma coisa na colocação. Quando se decide usar o pronome após o verbo, antes do verbo, se indica também qual é o grau de formalidade, qual é, inclusive, a variedade linguística a que determinado texto pertence. Mas o primeiro caso a se destacar é o que acontece com os chamados pronomes do caso reto, que são, na primeira pessoa do singular, na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, os pronomes eu, tu, ele ou ela. Na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, os pronomes nós, vós, eles e elas. O que a norma culta determina é que esses pronomes não sejam usados como objeto direto. Quer dizer, eles não podem funcionar como complemento de um verbo que não exija preposição. Isso seria, então, não ser usado no português padrão como objeto direto. Para que a gente veja um caso em que isso se contraria, recorri aqui ao título de uma notícia publicada pelo portal Lancinete, e o título é Presidente do Uruguai defende Soares. Não vi ele morder ninguém. Bom, o pronome que aparece aqui, do caso reto, você já identificou esse pronome ele, não é? É, então, um pronome do caso reto. Esse uso não é da chamada variedade culta, não é um uso da norma culta, porque esse pronome completa o verbo ver e esse verbo não exige preposição. Quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. O que se recomendaria no uso padrão, na chamada norma culta, é que esse pronome fosse substituído por outra variante, e aí a frase seria algo como não ouvi, em vez de não vi ele. Acontece o mesmo quando se compara não encontrei ele a não o encontrei, algo como amo ele, em vez de eu o amo, e por aí segue. Aqui nós temos um fenômeno de variação que diz respeito ao uso desse pronome ele, que no português padrão não poderia desempenhar essa função aqui de objeto direto. Uma coisa curiosa é que a frase dita pelo presidente do Uruguai, pelo Mujica, aqui, à época, foi certamente proferida em espanhol, não é?
mas houve aqui uma tradução que quis criar um efeito de informalidade, não é? Embora no espanhol provavelmente a frase não tivesse essa construção, por questões da língua espanhola que aqui não nos vem ao caso. Bom, ainda no que diz respeito ao uso de pronomes, uniformidade de tratamento também é um tema bastante importante. Bom, uniformidade de tratamento é a definição segundo a qual, ao se tratar um interlocutor, deve-se usar regularmente a segunda ou a terceira pessoa. Como assim? Existem pronomes da segunda pessoa gramatical que são usados para fazer referência ao outro. Pronome tu, pronomes te, contigo, pronome teu, pronome tua, teus e tuas. São aqui os principais, os mais utilizados no tratamento interlocutor da segunda pessoa gramatical. E, embora o interlocutor sempre seja discursivamente uma segunda pessoa, existem formas da terceira pessoa gramatical que também são usadas para referência ao outro. Você, senhor e senhora, os pronomes de tratamento, são pronomes de terceira pessoa. Esses aqui são os mais recorrentes, mas nessa lista caberia Vossa Alteza, Vossa Senhoria. São todas formas na gramática de terceira pessoa. Assim como os pronomes se, si, consigo, o, a, lhe, e as versões no plural, seu e sua, também as versões no plural, são pronomes de terceira pessoa que podem ser usados para referência ao outro, para referência ao interlocutor. Bom, o que acontece? O português padrão recomenda que, caso se opte pela segunda pessoa gramatical no tratamento ao outro, se usem o tempo todo formas dessa segunda pessoa. E caso se opte pela terceira, se usem o tempo todo formas da terceira. É isso que se chama uniformidade no tratamento. Sempre a segunda ou sempre a terceira pessoa. O português popular, porém, faz um uso diferente desses pronomes. É o que acontece aqui numa passagem da canção de Chico Buarque, que leva o título Quem te viu, quem te vê. Diz aqui o trecho. Hoje o samba saiu procurando você, quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece não pode mais ver para crer, quem jamais a esquece não pode reconhecer. Bom, é usada aqui em princípio essa forma de terceira pessoa gramatical, que é o pronome você. Porém, na sequência do texto, a referência a essa mesma pessoa, esse mesmo interlocutor, é feita com as formas T, que são da segunda pessoa gramatical. Então, essa mescla aqui de terceira e segunda pessoa da gramática implica uma quebra da uniformidade de tratamento. Isso é próprio da variedade popular. Isso é do uso, portanto, não padrão. A norma culta recomendaria então algo como hoje o samba saiu procurando você, quem a viu, quem a vê. É claro que na canção essa troca não faria sentido, porque quem te viu, quem te vê é a expressão popular que normalmente se usa, e aqui é uma canção que visa a reproduzir essa variedade popular do português. Então não se trata de um erro, né? Aqui nós temos uma distinção entre o que prega a norma culta e o que se fez nesse contexto mais informal de linguagem.